Eu sempre fui o tipo de pessoa que tive medo de mudanças. Eu nunca gostei, sabe, de sair da minha rotina. Nunca gostei de sair do conforto de algo que, na verdade, não é um conforto. Na verdade, é só a segurança, né, de saber sobre algo, de estar confortável em um ambiente que você conhece. Essa palavra conforto, zona de conforto, muitas vezes ela é utilizada de uma maneira diferente e de uma maneira errônea, eu acredito. Porque, me colocando como exemplo, eu, eu não sinto que eu tenha conforto na situação que eu tô. Eu não sinto isso. Mas o que acontece é que a gente que tem medo de mudanças, a gente prefere se manter numa zona que muitas vezes não tem nada de confortável, mas é algo que a gente já está habituado, é um monstro que a gente já sabe como enfrentar, como lidar com as situações, e a gente vai passando por cima de tudo isso. Só que não é zona de conforto. E eu sempre fui essa pessoa que prefere ficar naquilo que é ruim, mas que é algo que eu já sei como lidar, já é um monstro que eu conheço. Só que ao passar dos tempos, eu sempre observei pessoas ao meu redor que decidiram sair dessa zona de conforto, né? Decidiram viajar, buscar novos horizontes. E eu até queria seguir esse caminho também, assim como essas pessoas. Mas eu tinha na minha cabeça que eu só deveria fazer isso futuramente quando eu tivesse muito dinheiro, quando eu desse certo em algo que eu sempre quis fazer. E aí sim eu poderia me dar o luxo de viajar, de morar em outros lugares. Mas o tempo foi passando, 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 e eu vi que essas pessoas que tiveram coragem de mudar, de viajar, de se arriscar em outros lugares que elas não conheciam até então. Essas pessoas meio que melhoraram de vida, meio que construíram uma nova história, enquanto a minha história continua praticamente em branco, preso aqui nessa casa, nesse quarto. E comecei a colocar na minha cabeça de que talvez só falte isso para as coisas mudarem para mim. Talvez só falte esse passo inicial para mudar, buscar novos horizontes, novos lugares, novas pessoas. E eu tô começando a colocar isso na minha cabeça, sabe? De que talvez seja isso que eu precise fazer, porque eu tô aqui há tantos anos e nada acontece. Eu sei que eu não sou a pessoa que mais corre atrás, a pessoa mais determinada. Eu sei, eu tenho ciência disso. Mas eu conheço pessoas que fizeram muito menos que eu. E hoje elas conquistaram coisas que elas queriam conquistar. Mas comigo isso não está funcionando aqui. Eu falei com uma pessoa há uns dias atrás, durante uma live que eu fiz no TikTok. Essa pessoa mora no Rio Grande do Sul e essa pessoa me disse que eu deveria mudar para lá, porque a gente conversou sobre emprego, sobre essas coisas, e eu falei para essa pessoa que, nossa, aqui é terrível. Eu moro em Recife, Pernambuco, e aqui a situação de emprego é uma coisa assim lastimável, porque não basta você querer trabalhar, tem que eles quererem te contratar. E isso é uma coisa que
é tão frustrante porque você tem que se humilhar tanto, tanto, tanto para no final nem conseguir a vaga. Sabe, sempre pedem coisas absurdas, experiência de não sei quantos anos, isso e aquilo, para uma vaga muitas vezes de serviços gerais, que é só limpar coisas. E isso é muito humilhante. Você ter que praticamente se ajoelhar por um emprego que nem todo mundo quer, mas muitas pessoas querem. E só conseguem quando conhece alguém lá dentro, quando tem algum conhecimento, né? Se não for assim, currículo aqui parece que não existe mais. Os currículos físicos você entrega e não recebe retorno. Acho que eles nem chegam a ler. E os currículos online, na minha visão, piorou. Eu nunca tive retorno de currículos online, nunca, nunca. Eu passei 3 anos procurando emprego online, enviando currículo online, né, para várias empresas e nunca tive retorno, nem para dizer que receberam. Então, assim, é uma coisa muito frustrante. Essa pessoa falou para mim: Nossa, você deveria vir para o Rio Grande do Sul, aqui tem muito emprego. Aqui tem muita oportunidade e você ia se dar muito bem aqui. Eu nunca pensei na minha vida em mudar para o Rio Grande do Sul. Nunca. Nossa, nunca passou pela minha cabeça isso. E naquele momento eu pensei, eu falei assim só, ah, legal. É, deve ser muito legal. Só que assim, eu não coloquei na minha cabeça, eu não pensei sobre aquilo. Eu só ouvi por um ouvido e saiu pelo outro. Só que esses dias um amigo meu que eu conheço de muito tempo, que a gente até trabalhou juntos numa empresa de telemarketing, ele falou comigo esses dias. Depois de muito tempo, ele mandou mensagem, a gente começou a conversar e ele falou que tá no sul, no Rio Grande do Sul. Ele tinha uma banda e tal, tocava numa banda, que ele sempre gostou de música. E aí ele me falou que vendeu tudo e foi morar no sul. E me incentivou a fazer o mesmo, porque ele falou que lá tem muito emprego. Lá tem muita oportunidade. Segundo ele, você só tem que aceitar ou não. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu tenho que fazer isso então? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Porque eu acho que esse é o meu golpe de misericórdia para as coisas mudarem para mim. Porque todos os meus amigos, todos trabalham, todos já têm a sua vida, a sua casa, o seu conforto, a sua liberdade, a sua privacidade, e eu não tenho nada disso. Tenho que estar na Irlanda, trabalhando lá na Irlanda, né? E eu achei isso tão assim corajoso. E quando eu falei pra ele, esse da Irlanda, ele me falou, cara, não tem coragem nenhuma nisso, isso é normal. Isso é normal. E eu fiquei pensando comigo, nossa, é, talvez seja normal. Eu sempre coloquei isso como uma coisa super incrível, super. E aí, quando eu falei com esse meu amigo agora que tá no Rio Grande do Sul, parece que virou uma chavinha na minha cabeça e eu comecei a pensar sobre isso. Eu tô analisando a ideia porque eu não aguento mais nessa mesmice. E olha que eu sou uma pessoa que eu amo rotinas, mas eu já cansei dessa rotina, sabe? Cansei, não aguento mais, eu quero ver coisas acontecendo, coisas boas, obviamente. E eu tenho pra mim que essa seria a única forma das coisas acontecerem pra mim. Tudo que eu quero fazer é acontecer. Porque eu tenho plena certeza de que eu saindo daqui e tendo um cantinho pra morar, um cantinho meu, nem que seja alugado, mas que seja um cantinho onde eu possa criar tudo que eu quero criar, fazer tudo que eu quero fazer, colocar em prática, ir atrás, fazer. Eu acho que esse realmente
É o plano que eu tenho que botar em prática e eu acho que é a partir daí que as coisas vão finalmente acontecer, porque eu não aguento mais, sério. Eu não aguento ficar para trás, eu não aguento mais estar para trás de todo mundo. E não adianta pensar, nossa, não adianta nem me falar que eu não aceito mais esse tipo de conselho do tipo, nossa, mas não se compare com todo mundo. Todo mundo tem o seu tempo, não. Eu vou me comparar sim, o ser humano ele se compara, o ser humano é isso, é comparação. E se eu não me comparar, eu vou continuar parado. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou falar com esse meu amigo que tá no sul, vou perguntar pra ele como foi que ele fez e tal, qual foi o processo pra mudar, que eu nunca, eu praticamente nunca saí do meu estado. O único lugar que eu fui é, para outro estado foi a Paraíba, né, que é praticamente Pernambuco ainda. Isso foi uma vez, e foi na época da banda da escola, que parece que nem aconteceu, porque foi só pra tocar e voltar. Então eu não tenho nenhuma ideia de como é viajar, de como é mudar para outro lugar, não tenho a mínima ideia de como seria isso. Então eu vou conversar sobre isso com ele para ver como é que eu faço, porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. É, o vídeo é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, comenta, compartilha e se inscreve. Beijos. Tchau, tchau.